Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Augusto Falando. Nessa videoaula eu vou trazer 4 técnicas básicas e fundamentais que todo profissional do áudio que vai trabalhar com edição e mixagem de voz precisa conhecer. Então, se você estiver interessado, permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Está produzindo música em seu home studio, mas percebe que a sua mixagem fica sem peso? Com vocais sem presença e com pouco volume? Então faça parte do meu curso de mixagem e masterização. Você vai aprender a minha metodologia de trabalho, o que eu faço para deixar uma produção MIDI com uma sonoridade analógica. E aproveita que o preço é promocional de lançamento. Pessoal, eu separei como exemplo para essa videoaula, aqui dentro do Reaper, lembrando que eu vou utilizar apenas recursos e plugins nativos do Reaper. Nós estamos utilizando o Reaper no Windows 10 e tudo que eu vou mostrar aqui vocês podem aplicar no projeto de vocês, já que basta ter o Reaper instalado no computador de vocês. Eu separei aqui na track vermelha uma voz gravada, e nós temos aqui um piano. Eu vou dar o play para vocês poderem ouvir um trechinho inicial, para depois a gente continuar mostrando as técnicas e como aplicá-las para a gente ter um melhor resultado na edição e mixagem de uma voz. The diamond sparkles in slumbered hands, deserving arms adore. Oh, Mr. Wallflowers who loves to dance is wary of the floor. I'm slowing down, let's talk about you. Can spot the wood from the trees in overtime. We'll talk about it all tonight. Beleza, só esse trechinho inicial já é o suficiente para a gente aplicar as 4 técnicas. Lembrando que o que eu vou mostrar aqui é o básico. Vocês terão muitos outros recursos e outras técnicas que poderão aplicar, mas essas 4 que eu vou mostrar aqui é o básico. Todo profissional de áudio que trabalha com edição e mixagem de voz precisa conhecer. E lembrando também que é bom que vocês, ao assistirem essas videoaulas, estejam utilizando uma boa monitoração para vocês terem a real percepção de todas as alterações que nós fizermos aqui. Então vamos fazer o seguinte, a primeira técnica é exatamente a da limpeza do áudio. A gente pode aplicar diferentes ferramentas e funções, enfim, fazer de diferentes maneiras a limpeza do áudio de uma voz, mas o que eu vou mostrar aqui é o básico. Reparem o seguinte, eu vou dar o zoom aqui, deixa eu pegar um trechinho aqui no final que a gente tem uma melhor percepção. Vamos ouvir esse trechinho que eu estou selecionando aqui, eu vou deixar em loop, já está pressionado aqui. Vamos ouvir apenas essa voz, o momento em que ela não está sendo executada, mas que tem a acústica, a ambiência, enfim, da sala onde foi gravada. Vamos ouvir. Reparem que não dá para a gente ouvir praticamente nada, mas a gente consegue visualizar aqui na monitoração. Eu vou dar o zoom aqui na vertical. Reparem só. Existe uma sujeira aqui que está batendo ali em torno dos menos 36 dBFS para baixo, e essa sujeira, talvez ela não apareça dentro da mixagem de uma música, por exemplo, mas em um piano e voz, talvez apareça. Então, o que vocês podem fazer para amenizar isso sem utilizar nenhum plugin caro, nenhum plugin específico de remoção de ruído, o que talvez venha atrapalhar mais do que beneficiar o áudio que vocês estiverem trabalhando. Vocês vão clicar aqui no FX da track que contém a voz e vão escrever aqui RIA EQ. Para a gente utilizar, deixa eu escrever aqui, RIA EQ, para a gente utilizar o equalizador nativo do Reaper, que é esse daqui. Dá um duplo clique. Estando ele insertado, ele tem uma função chamada RTA. A gente vai visualizar uma linha que representa as frequências desse áudio no momento da execução. Porque reparem que essa região aqui, retangular, ela é o nosso analisador de frequências. Nós temos aqui na horizontal, vindo daqui, ó, onde que eu estou com o mouse, que seria a parte mais grave da leitura, deve ser em torno de 10 Hz, até aqui em torno de 22, 24 mil Hz.
Então, a linha que vocês vão visualizar aqui, dependendo da região onde que ela estiver, representa a região mais grave, médias ou mais aguda dessa informação de áudio. Então, reparem só. Consegue perceber que aqui, porque na vertical ele representa a intensidade sonora. Então, repare que nessa região aqui, ó, de mais ou menos 200, 160 Hz para baixo, é uma região que tem mais presença de ambiência, de sujeira. Então, a primeira coisa que vocês podem fazer é colocar um filtro de high pass. O filtro de high pass é um passa alta. O que significa isso? A partir da frequência selecionada, a frequência de corte, ele vai cortar as baixas frequências e deixar passar as altas frequências. Os dois filtros, o high pass e o low pass filter, são duas ferramentas fundamentais que muita gente acaba não utilizando e que traz muito resultado, principalmente na limpeza do áudio. Independente se for voz ou não, mas para voz, então, a aplicação é quase que fundamental. Então, reparem o seguinte, vocês vão pegar um trechinho da voz, vamos pegar esse trechinho aqui, vocês vão ouvir um trechinho da voz, selecionar essa banda 1, que já está aqui em vermelho, selecionada. Aqui em Type, vocês vão clicar e selecionar High Pass. Ele já fez um corte, estão vendo? Em 100 Hz, porque ele já vem pré-selecionado para ser 100 Hz. Esse fader aqui, vocês selecionam a frequência. Então, vocês podem deixar para cá, deixar aqui em 20 Hz, selecionam a região que tem a voz e deixa reproduzindo em loop e vocês vão subir esse corte até o momento em que vocês comecem a perceber que está interferindo no resultado da voz. Quando começar a interferir na voz, deixar ela com menos grave, com menos peso, aí vocês têm que parar, volta um pouquinho, porque a gente não quer interferir no timbre da voz, a gente não quer tirar o peso da voz, só limpar essa sujeira que está nas baixas frequências. Então eu vou dar o play e vou fazer exatamente isso. Bell rings and he's home, the shards on the floor. Eu trouxe aqui para quase 1000 Hz, perdemos todo o grave da voz. Bell rings and he's home, the shards on the floor, standing there all alone. Bell rings and he's home, the shards on the floor, standing there. Essa, como é uma voz masculina, grave, nós temos muita presença nessa região, a gente consegue ver pela monitoração do RTA, reparem só. Bell rings and he's home, the shards on the... Então, nesse caso, o que vai ser diferente para cada voz que vocês estiverem trabalhando, se fosse uma voz feminina, eu poderia puxar mais para a direita, fazer um corte mais alto, mas nesse caso eu vou deixar aqui em 110 Hz. Com isso, só com essa aplicação de um High Pass Filter, reparem aqui que a sujeira vai diminuir muito. Vocês talvez não consigam ouvir, mas dá para perceber pela monitoração. Tá vendo como é que reduziu muito? Olha sem a atuação do equalizador. Vou dar um bypass aqui. Deixa eu só tirar o bypass do filtro, né? Como é que tem muito mais presença nas baixas frequências. Vou habilitar novamente o filtro 1. Ó, como é que ele já deu uma limpada. A gente consegue visualizar que tem uma outra linha aqui, ó, que está indicando o que era antes do filtro e como está depois. Já deu uma boa limpada. Outra limpeza utilizando o filtro é exatamente vocês selecionarem essa última banda, a banda 4, trazer esse fader de frequência lá para 24.000 Hz e utilizar um filtro de low pass. Ele vai deixar passar as baixas frequências, mas vai cortar as altas frequências. Então vamos pegar novamente um trechinho aqui da voz para a gente deixar em loop. Volto a dizer, quando vocês estiverem trabalhando com voz que seja logicamente diferente dessa, o corte dos filtros que vocês vão utilizar será diferente também. Então, não basta seguir matematicamente o que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas o processo é o mesmo. A gente vai ouvir, vai baixar o corte até o momento que a gente comece a entender ou perceber que está interferindo na sonoridade. A partir daquele momento, a gente não quer mais cortar. Friend to his foe, come in and get warm, said friend. Repararam como é que eu perdi bastante
altas frequências, agudo da voz. Então, vou voltar. Friend to his foe, come in and get warm, said friend to his foe, come in. Eu posso deixar aqui em 18.000, que é um bom corte para uma voz como essa. Se vocês quiserem, esse é o tipo de filtro que talvez não faça tanta diferença, a não ser na qualidade da gravação da voz de vocês. Tem muitos conversores ou microfones que traz uma sujeira nas altas frequências e que fica soando esquisito. Nesse caso, eu não teria nenhuma necessidade de fazer isso, só estou fazendo para poder mostrar para vocês. Se vocês perceberem que a voz que vocês gravaram tem um pouquinho das altas frequências com um ruído, com um chiado esquisito, vocês apliquem exatamente isso que eu estou mostrando no filtro de low pass. No filtro de high pass, quase sempre é utilizado. Então, essa é a primeira técnica para a gente eliminar um pouco desses ruídos durante a gravação. A próxima técnica é exatamente trabalhar com os S's prolongados, que são as sibilâncias, e trabalhar também amenizando um pouco a respiração. Reparem que tem momentos em que a respiração vem com muita intensidade, mas muito cuidado para não tirar toda a respiração, porque senão a voz fica mecânica, ela perde a característica humana. Então é interessante a gente amenizar um pouquinho, mas não retirar por completo. Vamos ouvir um trechinho aqui, vamos pegar no começo. Deixa eu ver aqui, ó. Reparem que pelo começo aqui eu já tenho uma respiração. The diamond spark. Nesse caso, eu posso fazer o seguinte. Vou clicar aqui em Trim. Vou selecionar volume pré-FX, porque eu já vou utilizar essa ferramenta de automação para trabalhar com os S's. Então, já vou também aproveitar para fazer essa limpeza aqui na respiração. Nesse caso, em particular, que é o início de uma frase, eu poderia simplesmente selecionar o começo, pressionar o S para cortar o arquivo, venho aqui em cima e puxo esse carinha aqui, que é o Fade In. Posso também, clicando aqui nessa linha, com o botão direito do mouse, mudar o shape. Vou deixar aqui assim, ó. Posso até trazer mais um pouquinho. Cuidado para não interferir ali no momento que começa o canto. E reparem só que já amenizou bastante. The diamond sparkles in Olha como era antes. The diamond spark. Então, dessa maneira aqui, ficou mais suave. Posso deixar assim. Só que tem as respirações no meio. Vamos pegar uma aqui. Acho que aqui deve ter alguma. Deixa eu tentar selecionar. Aqui. Acho que aqui tem uma respiração boa. Reparem só. We'll talk about it all. Repararam que esse trechinho aqui, ele puxou o ar. O cantor puxou o ar. We'll talk about it. Nesse caso, eu venho com a automação de volume pré-FX, vou manter pressionado o Alt do meu teclado e aqui nessa região verde da automação, com o Alt pressionado, eu vou arrastar. Selecionei esse momento da respiração, nessa linha aqui em cima, posicionei o mouse e eu posso abaixar um pouquinho para amenizar um pouco essa respiração. We'll talk about it all. Reparem só como é que estava antes. We'll talk about it. Então, eu posso amenizar um pouquinho. We'll talk about it all. Se vocês quiserem interferir no tamanho dessa automação, traz o mouse aqui para o início, mantém pressionado o Alt, vai criar essa imagem de uma mão e vocês podem esticar. Podem esticar também aqui pelo final. Vocês conseguem trabalhar. Lógico que com muito cuidado para não deixar a voz mecânica, não deixar a voz robotizada. Vamos ouvir esse trechinho aqui, ó. Time. Acho que talvez tenhamos aqui. Vamos ouvir. Not a Ó, aqui tem uma boa respiração. Reparem só. foe, not a great Então aqui eu posso vir com o Alt pressionado, arrastei, selecionei e eu vou abaixar um pouquinho para amenizar um pouco essa respiração. friend to his foe, not a great time of year, not a great time. Outra aplicação para essa automação de volume pré-FX, e por que pré-FX? Porque ele atua antes do plugin e a gente consegue ver a interferência da waveform.
Então, isso facilita também a gente visualizar aquilo que a gente estiver fazendo. Aqui a gente pode fazer o seguinte, trabalhar com a sibilância, com os S's prolongados. Reparem só. É fácil identificar a sibilância porque sempre vai aparecer dessa maneira. Uma região de frequências muito juntas, bem densa, dá para ver que são frequências muito próximas e densas, né, a visualização. Então, eu sei que aqui tem uma sibilância, reparem só. Warm, said friend. Vamos só reproduzir esse trechinho aqui, para vocês ouvirem. Esse é um S prolongado que está aparecendo. Então, da mesma maneira, vou pressionar o Alt, com a automação aqui embaixo, vou arrastar e vou reduzir um pouquinho. Cuidado, sempre fazendo com muito bom gosto, ouvindo depois num todo para ver se está legal, se está soando bem. Warm, said friend to his warm, said friend to his Se eu quiser, cliquei nele, deletei. warm, said friend to his Nesse caso, eu abaixaria muito pouquinho porque não está soando tão agressivo. warm, said friend to his foe. Deixa eu ver se eu encontro outro aqui que esteja soando com mais agressividade. Esse daqui talvez. Time to go. Não, tá bem pouquinho também. Essa voz foi muito bem gravada, então é difícil encontrar algum defeito nela. Go, put yourself by the fire like ducks in a row. I'm sure you are tired. Vamos começar por aqui? Bell rings and he's home, the shards on the floor, standing there all alone, bloodied feet at the door, head hung, his eyes stained. Ó, aqui tem uma sibilância. Mesma coisa, dá para visualizar pela waveform, fica fácil identificar. Stained, stained. Vem aqui, Alt pressionado, arrastei e abaixei um pouquinho. Head hung, his eyes stained with thoughts of... Ou vocês podem aplicar um deesser. Caso vocês não tenham feito isso na automação, não queiram fazer, eu vou deletar aqui o que eu fiz. Deixa eu só selecionar esse trechinho para deixar em loop. Clica aqui em FX novamente. Nós já utilizamos o equalizador nativo do Reaper. Clica aqui em adicionar e vocês vão escrever deesser. Deixa eu só corrigir aqui. Deesser JS. Seleciona esse deesser aqui, que é nativo do Reaper. Então, obrigatoriamente, vai aparecer para vocês. Deixa eu fechar aqui essa janela. Basicamente, o que a gente precisa entender aqui no deesser? Nós temos a frequência, que a gente vai selecionar. Essa é a frequência que, a partir dela, começa a sibilância. Normalmente, em torno ali de 4, 5 mil Hz. Vai depender muito da voz e da sibilância de cada cantor. Mas reparem que ele já vem configurado aqui, uma pré-configuração para atuar a partir de 4.000 Hz. Nesse caso, eu vou deixar 5.000. Tem aqui a largura de banda, vocês podem deixar da maneira que está. Vamos supor que essa sibilância esteja batendo ali em torno de menos 20 dBFS. Então, tem que trazer esse threshold para uma numeração abaixo do menos 20 dBFS, para que ele possa começar a atuar. O deesser nada mais é do que um compressor de altas frequências. Você atua apenas nas altas frequências. Vocês podem trazer todo ele para cá, em menos 80, e depois vem liberando, conforme vocês forem identificando aqui na monitoração, que aparece aqui embaixo. Nós temos a monitoração de entrada, a monitoração de saída, e aqui embaixo, na horizontal, a monitoração do quanto está sendo a compressão nos S's, nas altas frequências. E o ratio é a taxa de compressão. Para um deesser, vocês podem deixar aqui em torno de 8 ou até 12 de taxa de compressão. Vou deixar em 8. Então, reparem só que ele vai atuar. Vocês vão conseguir visualizar por aqui, ó. Head hung, his eyes stained with... Head hung, his eyes stained with... Head hung, his eyes stained... Só que eu quero que ele atue principalmente nesses S's, nas altas frequências que estão saltando. Então, eu tenho que trazer o threshold mais para cima. Se vocês quiserem fazer esse movimento que eu estou fazendo bem suave, é só manter o Ctrl pressionado e vir arrastando.
Head hung, his eyes stained with. Repararam que ele atuou principalmente nessa região aqui? Head hung, his eyes stained with. Head hung, his eyes stained with. Head hung, his eyes stained. Então, vocês vão ajustar de acordo com a sibilância daquele áudio que vocês estiverem tratando, aquela voz que vocês estiverem editando. Essa é uma boa aplicação, além da aplicação diretamente aqui na automação. A diferença, na automação vocês estão fazendo parte por parte, sibilância por sibilância. Já com o plugin, vocês até podem fazer uma automação aqui, mas dessa maneira que eu mostrei, depois do ajuste feito, ele vai atuar para toda a sibilância daquele arquivo de áudio. Pessoal, antes da gente continuar, se liga nessa dica. Em colaboração com o produtor musical Leonardo Oliveira, eu, Augusto Queiroz, desenvolvi a solução definitiva para que você possa produzir uma música do zero, sem mesmo necessitar ter ou tocar um instrumento real. Este curso fornecerá a você o conhecimento e as ferramentas de que você precisa para produzir, gravar, mixar e masterizar uma música com som profissional, porém totalmente em MIDI, ou seja, apenas instrumentos virtuais, VSTIs. O aluno ainda terá acesso a um material completo sobre todas as etapas da produção musical, indo desde a composição, utilização de instrumentos virtuais, gravação de voz, mixagem, masterização e como registrar e divulgar a música nas plataformas digitais. Venha mudar o seu jeito de produzir música de forma definitiva e inovadora, com um conceito jamais desenvolvido no Brasil. Continuando, essa foi a nossa segunda técnica, segunda aplicação. Vamos para a nossa terceira técnica, que é a aplicação de um compressor. Deixa eu fechar aqui, pressionar o ESC para poder tirar a seleção. Para fechar essa automação, já que a gente não vai mais trabalhar nela, clica nessa setinha e seleciona essa primeira opção, Hide Envelope, que ele vai fechar. Repare o seguinte, vamos pegar aqui o início. Conseguem perceber que pela visualização da waveform, dá para identificar que tem momentos que a voz teve mais intensidade, como aqui, e outros momentos que tem menos intensidade, como aqui. E isso é uma constante porque a gravação da voz tem a dinâmica natural, momentos de mais intensidade, outros momentos de menos intensidade. Nesse caso, a intenção é o quê? Manter um volume mais ajustado, mais nivelado, na qual as passagens de menor intensidade sonora possam soar mais presente dentro da mixagem, sem que as passagens da voz de mais intensidade sonora fiquem saltando, clipando ou estando muito acima do volume de uma maneira desproporcional. Clicam em FX novamente, cliquem em adicionar, escrevam RIA Comp, que é o compressor nativo do Reaper, dá um duplo clique. Estando ele insertado, o que vocês podem configurar aqui de básico, porque dá para perceber que tem muitas ferramentas, muitas funções, mas basicamente o que vocês precisam se atentar? Ao threshold, que é esse fader aqui. Se vocês derem um duplo clique, ele vem para a posição zerada em dB. Lembrando que é uma medição em dBFS, que é uma medição digital. Vocês vão configurar aqui o ratio. Aconselho utilizar o básico, que é uma taxa de 4:1, ou 3:1, também serve. Reparem que aqui eu estou utilizando 4:1, mas lá no DS eu utilizei 8:1, porque lá eu queria uma compressão mais arrojada do que eu quero nesse caso aqui. Então, estou deixando uma taxa de compressão 4:1. O ataque e o release para a voz vocês podem manter do jeito que está e vocês vão diminuir o threshold até começar a comprimir a voz nas passagens de maior intensidade, sem que ele atue muito nas passagens de menor intensidade. Então, eu vou dar o play, a gente vai ouvir e fazer essa análise. Deixa eu só selecionar aqui esse trecho para a gente deixar em loop e podermos, assim, fazer uma compressão. Então, eu vou dar o play, vou vir abaixando esse threshold até começar a comprimir. The diamond sparkles in slumbered hands, deserving arms adore. Oh, Mr. Wallflowers who loves to dance is wary of the floor. Reparem que nessa monitoração eu consigo visualizar o quanto que está comprimindo.
Aqui eu tenho a monitoração de entrada e aqui a monitoração de saída. Essa monitoração é o quanto que está comprimindo, o quanto em dBFS que está tendo de redução naquele momento. The diamond sparkles in slumbered hands, deserving arms adore. Oh, Mr. Wallflowers who loves to dance is wary of the floor. I'm slowing down, let's talk about you. Can spot the wood from the trees. Ou seja, dá para perceber que a voz ela fica mais nivelada, a intensidade sonora dela fica mais plana, porque a gente não está interferindo nas passagens de menor intensidade e segurando as passagens de maior intensidade, fazendo com que o som fique mais atachado, mais nivelado, mais plano. Tudo que eu estou mostrando aqui deve ser aplicado tendo o entendimento das ferramentas e principalmente o ouvido. O ouvido de vocês que vai determinar se está com resultado legal ou não. Se comprimir demais a voz ou qualquer áudio que vocês estejam trabalhando, vai ficar ruim, assim como se equalizar também demais vai ficar ruim, se colocar um filtro exagerado não vai ficar legal e assim por diante. E por último, fundamental técnica a ser aplicada numa edição e mixagem de voz é utilizar um reverb, até porque não basta ter uma voz linda, bem gravada, se você não colocar um reverb, provavelmente ela não vai soar tão bonita quanto poderia soar. Vou pressionar ESC para desmarcar, vou dar um duplo clique para insertar uma nova track, vou até selecionar uma cor diferente que vai ser esse laranja, vou escrever aqui o nome de reverb para a gente poder identificar, clicou no FX, vem aqui, limpa esse nome, seleciona reverb aqui embaixo e vocês vão selecionar esse carinha aqui, Reverb, esse daqui que eu estou selecionando. Dá um duplo clique. Esse é um plugin nativo do Reaper, ele é um plugin de convolução, ele trabalha através de Impulse Response, então a gente precisa ter os Impulse Response de reverberação para que a gente possa trazer aqui para dentro desse plugin e aí sim aplicar o reverb na voz. Eu estou utilizando ele por quê? Porque ele é uma excelente ferramenta, mas sozinho não adianta de nada. Você não vai conseguir ter a reverberação aqui sozinha, a não ser utilizando o próprio reverb nativo do Reaper. Só que eu tenho um vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. É um vídeo na qual eu ensino a utilizar esse plugin e nesse vídeo você vai ter acesso ao download de uma pasta com vários arquivos de Impulse Response para vocês poderem utilizar. Mas basicamente o que vocês vão fazer? Depois de fazer esse download que é gratuito, vocês vão abrir esse plugin, vão clicar aqui em ADD para adicionar uma pasta. Clica aqui em File. Vai abrir uma pasta do computador de vocês. Eu já deixei aqui na unidade D do meu computador, na pasta áudio. Eu criei uma subpasta com o nome Impulse Response e eu tenho essa pasta aqui com vários arquivos de reverb, que é o que vocês terão acesso. Eu vou utilizar essa pasta aqui, dar um duplo clique. Vou dar um duplo clique nesse primeiro arquivo, não tem problema. Você não precisa selecionar o primeiro arquivo ou o último arquivo, é apenas para trazer a pasta completa aqui para dentro. Reparem que ao clicar aqui nesse pop-up, todos os Impulse Response que estavam dentro daquela pasta vieram para cá, mesmo eu tendo selecionado apenas um. Ele reconheceu a pasta inteira. Eu vou pegar esse Impulse Response, Big Voice, selecionei ele, vou fechar. Agora eu preciso enviar a voz aqui para dentro dessa track para que eu tenha a atuação do reverb. Clicou aqui nessa ferramenta, Hold, mantém pressionado, arrasta até a track que contém o plugin, vai aparecer essa imagem de um conector TRS, um conector P10 estéreo, soltou, vai aparecer essa janelinha. Pode, por enquanto, fechar. Provavelmente o de vocês, esse fader vai estar aqui zerado. Eu já deixo configurado para ele sempre aparecer aqui no menos infinito. Só que a gente fez agora a inclusão dessa voz dentro de uma máquina de reverb, que está aqui nessa track. Porém, a gente não subiu o volume, então a gente ainda não tem o reverb atuando.
Só que o conselho que eu dou, caso vocês venham trabalhar utilizando uma voz com um instrumento, um piano, violão, algum instrumento solo ali para poder acompanhar a voz, é interessante colocar os dois no mesmo reverb. Não é legal o reverb estar na voz e não estar, por exemplo, no piano. Vamos ouvir aqui, sem a aplicação do reverb, como é que está soando. The diamond sparkles in slumbered hands, deserving arms adore. Se eu quiser o reverb só na voz, do jeito que eu fiz, eu vou clicar aqui em Route, vai habilitar essa janela, e eu tenho aqui o envio dessa voz para dentro dessa track. Essa janelinha foi a que abriu e que a gente fechou, então eu vou subir enquanto eu vou monitorando a voz e ouvindo o reverb atuando. Então reparem. The diamond sparkles in slumbered hands, deserving arms adore. Oh, Mr. Wallflowers who loves to... Eu vou deixar apenas a voz solada para vocês poderem ouvir melhor. Reparem só. Deixa eu só abrir aqui o Route. The diamond sparkles in slumbered hands, deserving arms adore. Esse é um reverb, a presetagem que eu selecionei, de Big Voice, por isso que tem um reverb bem prolongado. Poderia selecionar outros aqui, mas enfim, vamos continuar com esse, é só para demonstrar mesmo. The diamond sparkles in slumbered hands, deserving arms adore. Vou deixar aqui em torno de menos 32 de volume do envio dessa voz para essa track, passando por dentro daquele plugin. Repare o seguinte, aqui em FX, eu tenho um detalhe muito importante que eu explico melhor no vídeo que eu mencionei sobre esse plugin, que são esses dois faders, o wet e o dry. O fader wet libera o áudio com a atuação desse plugin. O dry libera o áudio sem a atuação do plugin. Se vocês forem utilizar esse plugin direto na voz, vocês vão deixar o dry levantado, como ele está aqui, abaixar o wet e fazer toda a presetagem de volume através desse fader aqui, dimensionando quanto que você quer de reverb junto com a voz limpa. Porém, nesse caso, eu estou enviando a voz para essa track e eu não tenho a voz limpa aqui, eu não preciso ter ela limpa. Então, eu vou fazer o contrário. Eu deixo aqui em menos infinito, aqui em 0, e faço o dimensionamento de volume através do roteamento. The diamond sparkles in slumbered hands, deserving arms adore. Oh, Mr. Wallflowers who loves to dance. E agora eu vou incluir também o piano. Vamos ouvir só o piano. Repararam que eu deixei tocando, puxei o roteamento para cá, joguei para cá, ele já deu uma explosão ali de reverb, porque ele já reconheceu. Vou abrir aqui o roteamento, eu tenho primeiro o envio dessa track de cima e agora o envio da track de baixo que contém o piano. A mesma coisa, vou dar o play e vou subir esse fader para jogar um reverb dentro do piano. Dimensionei o quanto que eu quero de reverb no piano, quanto que eu quero na voz. Podemos ouvir os dois juntos e qualquer coisa eu também posso redimensionar sem problema nenhum. Mas vamos ouvir e fazer um comparativo com e sem a aplicação do reverb. The diamond sparkles in slumbered hands, deserving arms adore. Oh, Mr. Wallflowers who loves to dance. Eu vou mutar a máquina de reverb para a gente comparar agora. Sem o reverb. Com o reverb agora. Então reparem que nós aplicamos o reverb na voz e no piano, poderia ser apenas na voz, e essas são as 4 técnicas básicas que eu considero fundamentais para todo mundo que for editar e mixar uma voz pensando na produção musical, porque a gente está incluindo reverb. Se fosse uma voz
de um locutor, de um podcast, não precisaria aplicar o reverb. Eu talvez não precisasse aplicar o reverb. Mas pensando aqui na voz de um cantor, essas são as 4 técnicas fundamentais que praticamente a gente sempre vai fazer. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser participar dos meus cursos de produção musical MIDI ou de mixagem e masterização, eu vou deixar os links aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram, é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!